Então, assim, essas medições, elas precisam ser compreendidas, a gente precisa saber o que que a gente está medindo, certo? Então, assim, se a gente não entender o que está medindo, não adianta. A gente precisa entender. Isso é muito mais importante do que definir, isso é síndrome disso, isso é síndrome daquilo, isso é doença de não sei quem. Então, essas bobagens, que são muito mais academicistas, a gente não vai estar discutindo aqui. E isso, quem gosta disso, não tem problema nenhum, às vezes é interessante, exercício intelectual interessante, pega o livro, vai estudar, mas na prática, no dia a dia, quando a gente está cuidando das pessoas, isso realmente não faz muita diferença, não, tá? Então, exames complementares a valores normais, o que é que eles nos dizem? Tá? Quaisquer avaliações que possamos realizar para complementar os dados e percepções da anamnese do exame físico, de forma a nos aproximar de uma maior precisão diagnóstica, são exames complementares, certo? Então, quaisquer dessas avaliações são exames complementares. Eles costumam se apresentar em faixas de normalidade, que podem derivar de diversas origens. Então, essas faixas são definidas de várias formas, né? Desde estudos laboratoriais até avaliações populacionais. Então, quando vocês veem aquelas faixas de normalidade que vêm no resultado do laboratório, elas são definidas de várias maneiras, certo? E elas definem, em geral, o que, que acontece com mais frequência, tá bom? Fundamentalmente, é isso que elas costumam definir. Dentro de uma população escolhida, de uma população priorizada, o que, que acontece com mais frequência, tá? Não deixam nunca de ser complementares. Não vão nunca diminuir a importância da avaliação clínica. O diálogo e a observação do paciente são os pontos fundamentais. Então não adianta, o exame nunca vai substituir o diálogo com o seu paciente, o exame não substitui a observação do seu paciente, tá? No caso, quando necessário, o exame físico. Então, cuidar da pessoa é o mais importante. Lembra, você trata pessoas, você não trata exames. As informações são importantes e nos ajudam principalmente a decidir o que não fazer com o paciente. Então é importante demais exames complementares nesse sentido. Você consegue perceber muito bem limites com alguns exames e entender coisas que você de fato não deve fazer com seu paciente. E olha, pessoal, quando você consegue entender que tem algumas coisas que você não pode fazer com o seu paciente, isso é muito bom, tá? Porque isso impede que você erre, certo? Principalmente quando você trabalha com algum procedimento, por exemplo, entre vocês, aqueles que trabalham com estética, com procedimentos estéticos. Na hora que você faz o exame, você percebe que se você fosse fazer um tal procedimento e ia dar um resultado ruim, você evita de fazer. Então você está evitando de errar, evitando de causar um prejuízo ao seu paciente, tá? Então os exames trazem informações muito importantes para decidir as terapêuticas, tanto no sentido do que fazer, quanto principalmente no sentido do que não fazer. Na maioria, esses exames são apresentados com faixa de referência. Faixas de referência não são absolutas. Então, como é que eu quero que vocês pensem em faixa de referência? Pense assim, ó, pense que eu tenho uma vaga grandona e tem um carro para estacionar nessa vaga. Só que ele cabe em várias posições dentro dessa vaga, certo? Qualquer uma dessas posições significa estacionado. Mas dependendo de como eu coloque ele, eu posso mudar e isso pode ser melhor ou pior. Então, estar estacionado é o que eu chamaria de normal. Agora, não necessariamente é o ideal. Eu preciso que vocês façam essa distinção. É muito importante. Porque, por exemplo, está aqui a vaga. Eu estacionei colado nessa parede. Eu não consigo abrir a porta do lado de cá. Está normal, mas não abre essa porta. Então, não está tão bom assim. Da mesma forma, se eu colar do lado de cá, eu posso fazer mil analogias baseadas nessa ideia para dizer para vocês que o fato simples de ser normal não garante que é bom. Tá certo? Isso é tremendamente importante. Eu quero que vocês já vão pegando essa ideia. A gente vai trabalhar muito em cima dela ao longo da nossa conversa aqui, tá? Por causa disso aqui, olha só que bonitinho. Vocês não me xingam não, tá? Por favor. Se xingar, xinga de nomes bonitos. Aqui, ó. Curva de Gauss. Todo mundo viu isso na faculdade ou na escola. Curva de Gauss ou curva de distribuição normal. Eu falei o quê? Se fazem trabalhos para poder definir as faixas de referência. E na hora que vocês têm os valores para as faixas de referência, você distribui na curva de Gauss. O que está dentro de dois desvios padrão
para um lado e para o outro, é considerado normal. E o que está fora é considerado não normal. Então, pessoal, é importante entender que o que é normal é o mais frequente. O que é normal não é necessariamente o que é bom. Por isso, muitas coisas, quando a gente for estudar, quando vocês forem fazer o curso, vocês vão ver o seguinte: tem coisa que dentro do normal seria ideal ainda que estivesse dentro de uma subfaixa dentro da faixa, dependendo do que eu queira alcançar com essa pessoa, dependendo de que meta esse paciente tenha, ou dependendo de que patologia esse paciente tenha. Observem, é importante entender isso para perceber o seguinte: não é simples interpretar exames laboratoriais. Interpretar exames laboratoriais não é checar exames laboratoriais. É muito diferente uma coisa da outra, tá? Checar exames laboratoriais seria o quê? Pegar ali os resultados, bater com as faixas de referência, ver se está dentro da faixa ou não e acabou. Isso é checar, tá? Qual é o valor prático disso? Em geral, é um valor pequeno. Agora, interpretar os exames laboratoriais, fazer interpretação, e principalmente interpretação integrada, que é o que eu proponho a vocês, é algo bem mais complexo, tá? E que aí realmente eu vou dar uma ideia para vocês aqui do que é, depois vocês vão poder ver fazendo o curso mesmo como um todo, tá bom? Então, continuando aqui na ideia dos exames complementares. Nós temos uma grande dificuldade de encaixar parâmetros de avaliação do organismo humano no padrão de distribuição normal. Porque nosso entendimento, pessoal, sobre o metabolismo e sobre os sistemas do nosso organismo, ele é muito pequeno. Para a gente conseguir traduzir os nossos sistemas orgânicos em sistemas matemáticos perfeitos, a gente tinha que ter um entendimento pleno dos sistemas orgânicos. Nós estamos longe disso, tá? Quando alguém falar para vocês que a medicina está muito avançada, entende tudo do corpo humano, isso é bobagem. É mentira. É mentira. Nós estamos engatinhando. Então, assim, a gente precisa ainda estudar muito Muito. para a gente conseguir entender bem. Então, assim, quem sabe daqui a uns 300, 400 anos se chegue nisso. A gente entende ainda pouca coisa. E a gente precisa ainda estudar bastante. Por isso, traduzir em números os nossos entendimentos ainda é muito difícil e muito falho. Pega o exame. Ninguém que não entende. Ainda é muito falho, entendeu? Então, assim, é muito complicado a gente conseguir traduzir os sistemas em números. É muito complicado. Então, por isso a gente tem tanta dificuldade em fazer essa tradução direta, tá? Por isso também, a ciência de saúde, sob alguns aspectos, ainda pode ser vista mais como arte do que como ciência. Cabe aqui o desenvolvimento do raciocínio crítico. A gente tem que ter um raciocínio crítico sobre a prática do nosso trabalho. E a gente tem que estar sempre confrontando resultados. Por isso, pessoal, que a gente não pode tolerar a ideia do impedimento do questionamento. A gente tem passado muito por isso, passou muito por isso nesses últimos 3 anos. O questionamento não pode ser impedido. O questionamento faz parte do processo científico. Questionar faz parte do que é ser humano. Certo? Então, na hora que a gente não puder mais questionar, não se faz mais ciência. Tá bom? Então, assim, a gente precisa estar questionando sempre. Criar protocolos não raro atrapalha mais do que ajuda. Pessoal, protocolo é muito importante na hora que você não tem como ter tempo para responder. Protocolo é importante na emergência, na urgência é fundamental. Protocolo, às vezes, é importante quando você vai fazer um atendimento em saúde coletiva de centenas de pessoas muito rapidamente, no momento de desastre, no momento de guerra, aí tudo bem. Mas quando você está com seu paciente, um por um no consultório, atendendo com tempo, atendendo com tranquilidade, podendo pedir exames, esperar um tempo para os exames ficarem prontos, não há justificativa para se usar protocolos. Nessas horas, protocolos, eles imbecilizam o atendimento, estupidificam o processo de cuidado da pessoa, tá? Então, é importante que vocês olhem para isso e pensem, olha, eu vou cuidar de uma pessoa. Em respeito a ela, eu preciso cuidar dela da forma mais individual possível. Então, eu vou me dedicar
a interpretar o que ela traz para mim, a interpretar a própria pessoa da melhor maneira possível, de forma que eu possa tratá-la de uma maneira individualizada, tá? Isso é muito importante. A gente não pode parar de estudar, porque a gente sabe muito pouco sobre quase nada. Quando a gente vem interpretando exames, nós vamos usar muito teoria dos terços e teoria dos quartis. Como é que é isso? Como os números não são precisos no nosso caso, a gente trabalha muito mais com faixas do que com números exatos. Então é muito comum que a gente pegue as faixas normais e divida em terços ou divida em quartos, para trabalhar com terços ou com quartis. Em geral, em pesquisa, a gente trabalha muito com quartis. E, em geral, na prática, a gente trabalha muito com terços. Então, por exemplo, eu quero que a testosterona do meu paciente esteja no terço superior da faixa. Eu quero que, sei lá, a PCR dele esteja no terço inferior da faixa, entende? Então, a gente vai usar muito esse tipo de termo quando estiver interpretando alguns valores. É importante tomar muito cuidado, pessoal, com estudos científicos, associações e relações. É importante que vocês estudem primeiro pelos livros, tá? Priorizem o estudo dos livros básicos. Comecem sempre pela base. Eu tenho visto muito hoje, principalmente a meninada mais jovem, estudar muito por artigo. Falo, gente, artigo científico faz parte do nosso estudo, sim, só que ele vem depois que você já tem o entendimento da base. Porque senão você não consegue nem entender o que você está lendo. Então, não tem como você estar se lançando a estudar por leitura de vários artigos científicos se você nem tem entendimento ainda do básico sobre aquele tema. Então, é fundamental que você tenha um bom estudo de fisiologia, bioquímica, anatomia também, tá? Biofísica, histologia, para que você depois comece a se preocupar em olhar para artigos. Tá? No caso dos exames laboratoriais, todas essas grandezas aí, elas fazem parte do processo. Da mesma forma, cuidado com essas ideias de, o artigo comprova. Gente, isso é a coisa mais difícil do mundo, é o artigo comprova. Certo? Vocês precisam, se forem usar artigos para estudar, aprender a ler artigos, aprender a interpretar artigos. Isso é bastante complicado, e se alguém quiser realmente se aprofundar nisso, eu recomendo que procure um curso específico para poder aprender a se aprofundar, tá bom? Porque isso não é nada simples. Então, o que é interpretação integrada? Interpretação integrada, pessoal, é ir mais além. Interpretação integrada é quando eu pego os resultados de vários exames e começo a relacioná-los de uma maneira a entender o sistema. É eu sair da ideia de olhar o númerozinho e acima de X é isso, abaixo de X é aquilo, e começar a entender que, olha, se tiver nessa faixa de X com Y nessa outra faixa, porque Z estava nessa outra faixa aqui, talvez H aconteça tal essa outra coisa. E aí você começa a realmente olhar, porque, pessoal, não tem jeito. O organismo humano é todo conectado. Essa ideia boba de olhar para o nosso corpo como um monte de peças soltas, eu não preciso dizer para vocês que isso já passou faz tempo, né? Não tem como a gente olhar para o organismo humano assim. Então está tudo conectado. Se está tudo conectado, a gente tem que interpretar as coisas conectadas. Então, por exemplo, quando a gente fala em hormônios, né? Eu acho até engraçado que o pessoal quer interpretar, quer avaliar a testosterona de um paciente. Ele pede lá o exame, testosterona total e livre. Eu falo, sério? Tá de sacanagem com a minha cara? Porque assim, você pede testosterona total e livre, sabe o que você está avaliando? Você está avaliando um número, está avaliando nada. Porque você tinha que interpretar, pelo menos na rede esteroidal, de onde a testosterona veio e para onde ela pode ter ido. Se eu for fazer só isso, no lugar de 2 exames, eu vou ter que pedir 8. E se eu pensar nas interferências que outras coisas têm sobre a síntese da testosterona, eu vou ter que pedir minimamente o metabolismo do ferro todinho, minimamente. E aí já entram mais 6 exames. E se eu quiser fazer isso direitinho mesmo, eu também tenho que avaliar a metilação. E para avaliar a metilação direito, eu vou ter que pedir mais pelo menos outros 5. Então veja que eu já passei de 20 exames só para poder avaliar a testosterona. É para avaliar direito. Não para avaliar um número e ficar falando por aí
Um monte de bobagem do tipo, o homem tem que ter a testosterona em tanto. Se não tiver em tanto, é ruim. Porque isso não é verdade. Isso varia, inclusive, de indivíduo para indivíduo. Vocês vão ver homens e mulheres com valores que tá aqui, tá bom, o outro tá aqui, tá bom, e vice-versa, pode estar aqui e não tá bom. E isso varia muito, porque essa interpretação ela é muito mais complexa do que isso e depende de um monte de fatores. E isso tudo vocês podem ver no curso como um todo. Que exames isolados costumam elucidar muito pouco, pessoal. O exame sozinho, ele não te diz muita coisa. Então, quando você vê o exame sozinho, você só está vendo um retrato de um fator. Então, pense, você tem numa fábrica 20 funcionários trabalhando para que uma planta fabril funcione. Cada um tem uma função. Eu quero entender a fábrica inteira olhando o trabalho de um só e tirando só uma foto, não é nem um filme. Vocês concordam comigo que não tem como eu interpretar isso? É a mesma coisa. Não tem como. É como eu querer avaliar um paciente, avaliar a glicemia, ver se ele é diabético. Eu peço glicemia em jejum e não peço mais nada. Você sabe o que eu estou avaliando aí? Nada. Esse dado isolado, ele não tem basicamente valor nenhum. Eu preciso de vários outros dados associados para realmente fazer a interpretação disso. Então, a proposta de um curso como esse é que vocês aprendam. Que dados são esses? Como é que eu associo essas coisas? Como é que eu interpreto essas coisas em associação? Para que eu possa, de fato, entender o que acontece com esse paciente. Adolfo, você vai ensinar a gente a fazer diagnóstico? Não, eu estou pouco me lixando para isso. Eu quero ensinar vocês a entender como é que o paciente funciona, como é que o metabolismo dele está funcionando. E a partir daí vocês vão começar a poder pensar o que pode ser feito. E aí cada um dentro da sua especialidade, cada um dentro do seu extrato profissional, dentro dos limites profissionais que possa praticar, que é a responsabilidade de cada um de vocês, vai definir o que fazer com esse paciente. Ou vai definir se, através da integração profissional, vai estar chamando outro colega para poder resolver aquilo. Tá? Então, os exames se validam entre si, como eu já falei, e pedir muitos exames, pessoal, não é prova de ignorância, desde que você saiba interpretar. Então, vocês aprendendo a interpretar, vocês não precisam cair naquela bobagem, que se fala muito hoje em dia, né? Pede tantos exames, não sei para quê. Eu falo, você não sabe para quê, então não peça, né? Agora, se você souber, pode pedir. Então, enquanto você não souber, eu peço para você que realmente não peça. Mas se você souber, pode pedir que vale a pena. Eu nunca vi mais informação sobre um paciente fazer mal. Eu vejo menos informação fazer mal, mas mais informação eu nunca vi, tá? Então, a questão sempre vai ser o entendimento ou não de como interpretar aquilo, tá certo? Vamos começar pelo hemograma, tá? Eu vou mostrar um pouquinho de coisas para você. Não vou deixar vocês sem conteúdo, não. A gente vai ver algumas coisinhas hoje, tá bom? Eu sei que hoje é um bônus, é um petisco para vocês conhecerem como é que funciona, tá? Aí eu vou começar pelo hemograma, porque, vocês terem a ideia, lá no curso, são mais de 80 e poucos slides só por essa parte de começar pelo hemograma. Porque, na verdade, o hemograma se relaciona com tudo. Então, por exemplo, começo pelo hemograma. O hemograma descreve para mim qual é a distribuição das estruturas que compõem o sangue, né? Então, eu tenho lá um monte de informações, principalmente sobre os tipos celulares, né, que compõem o sangue. Vou ter um relatório como esse aqui, tá? Vocês já viram isso, né? Todo mundo aqui já viu, provavelmente, um hemograma. E os hemogramas costumam sair dessa maneira. Deixa eu puxar isso para cá para apontar para vocês. Essas informações, a gente, quando aprende na faculdade e tal, costuma negligenciar boa parte delas, né? Olha assim a hemoglobina hematócrito, aí pula direto aqui para o leucograma, mais ou menos olha a neutrófilo e linfócito e vai embora. Só que cada linha dessas é importante, pessoal. Por exemplo, vocês sabiam que olhando para a hemoglobina, eu posso estimar se esse paciente tem boa ou não produção de testosterona? Vocês sabiam que olhando para o RDW e para o VGM ou VCM, eu posso ter uma estimativa se ele tem ou não a boa capacidade de metilação?
E se ele tem ou não uma boa capacidade de metilação, se ele tem uma homocisteína alta ou baixa, isso interfere no seu risco cardíaco e no seu risco de câncer, por exemplo. Isso tudo eu posso já estar estimando a partir daqui de um simples hemograma. É claro que esses exames depois eu peço, vem tudo no pedido, mas aqui eu já estou raciocinando isso. E depois eu vou confirmando ou não esses dados no resto dos exames. Tá? A partir daqui eu vou poder pensar se esse paciente tem suficiência ou não no metabolismo do ferro e também do cobre. E pensando se ele tem insuficiência ou não no metabolismo do ferro, eu posso pensar também se ele vai ter suficiência ou não no metabolismo de síntese e conversão de todos os esteroides, não só da testosterona. Esteroides que envolvem também o cortisol, que envolve a resposta ao estresse, e olha que eu estou apenas no hemograma. Então, a partir daqui, eu já começo a levantar uma série de hipóteses que, no início da leitura do exame, conversando com o meu paciente, só de eu questionar isso dele, isso já gera uma série de respostas positivas, inclusive de relação minha com ele. Porque é muito interessante, quando você chega para o seu paciente e começa a perguntar coisas que são pertinentes, ele já começa a ficar um pouco mais feliz, porque ele começa a perceber o quanto você está atento aos aspectos, por exemplo, dos exames que ele trouxe para você. Quando eu olho um RDW, eu já posso ter até uma estimativa ali no imediato de riscos de morte por qualquer causa. Claro que isso é um pouquinho forçado, mas existe. Quando eu desço para um leucograma, por um leucograma total pela contagem global, eu posso ter uma ideia se esse paciente tem algum grau de inflamação subclínica ou não. Além, obviamente, de investigar as infecções. Por uma relação entre eosinófilos, basófilos e monócitos, eu posso avaliar se esse paciente tem alguma desbiose, já posso estimar a desbiose a partir daqui. Então, isso tudo, pessoal, é muito importante, é muito interessante, e já faz seu paciente olhar para você com outros olhos. Que ele já olha para você pensando, poxa, olha só, quanta informação e quanto saber esse profissional tem para poder nortear o cuidado que ele vai ter com a minha saúde. Vocês entendem o quanto isso é importante? Isso é importante pelo fato do seu saber real, isso é importante também pelo fato de que isso vai criando uma confiança do seu paciente para consigo. Entendeu? Então, são só algumas pinceladas que eu estou trazendo aqui para vocês. Esses dados todos vêm no hemograma, né? Como a gente estava conversando ali rapidamente. As células vermelhas que vêm de duas linhagens principais, essa interpretação das linhagens, a gente conversa um pouco sobre isso no curso. É interessante saber isso. Então, não é simplesmente olhar os números e ver deu alto, deu baixo. É saber, por exemplo, de onde as coisas vieram e por que elas vieram. Entender, por exemplo, que a testosterona tem efeito direto sobre a síntese de hemoglobina e sobre a síntese de glóbulos vermelhos. Entender que a testosterona tem efeito direto sobre a produção de eritropoetina. E assim vai ter efeito direto sobre a ação de hepcidina, ferroportina e transferrina. Gente, a gente está relacionando gônada com rim, com medula, com hemograma. Vocês entendem quando eu falo que é uma interpretação integrada? Tudo isso a gente conversa no curso. Tá? A hepcidina, que é um parâmetro importante para avaliação das anemias, é um exame que pode ser solicitado. Ninguém fala sobre isso. É um marcador inflamatório super precoce. Por que eu falo super precoce? Porque a hepcidina sobe antes de subir o PCR e a própria ferritina. Então, quando eu doso hepcidina, eu posso estar pegando um processo inflamatório subclínico muito antes de se manifestar de qualquer outra maneira. Onde é que isso é importante? Especialmente na predição das síndromes metabólicas. Naquele paciente que ainda é magro, ainda não tem nenhuma circunferência abdominal grande, mas tem uma alimentação ruim, alguns hábitos ruins, eu já começo a pegar ele ali antes e falar, olha, você já chegou no limite. Se você continuar do jeito que você está, você vai começar realmente a estragar seu metabolismo. Eu já posso avisar ele antes.
E eu tenho como perceber isso antes através de um exame de sangue. Então, observem, isso é prevenção real, tá? Prevenção não é usar um capacete no lugar onde caem pedras. Prevenção é eu fazer alguma coisa para que essas pedras não caiam, certo? Então, é importante vocês entenderem isso. Tudo isso a gente conversa no curso. A morfologia das hemácias, o formato das células vermelhas, ele tem um motivo. Elas podem ser grandes, elas podem ser mais claras ou menos claras, elas podem ser pequenas, elas podem ter formatos que variam. Tudo isso vai fazer com que esse formatinho bonitinho, em disco de frisbee, né, possa variar. E se esse formatinho variar, ele varia por quê? Dando todas essas possibilidades aqui de formatos e até outros além desses. Varia porque varia, peraí, porque varia a qualidade da hemoglobina. Eu vou voltar, tá, pessoal? E a qualidade da hemoglobina depende de um monte de coisas, certo? Mas antes disso, o RDW, que é um daqueles valores que tem ali no hemograma, ele é um preditor de morte por qualquer causa. RDW tem um ponto de corte em 12,6, que é o ponto de corte onde a gente deve querer que ele não ultrapasse. Quando ele ultrapassa 12,6, eu já posso dizer para esse paciente que seria melhor a gente descer, seria melhor a gente baixar disso. E por que ele ultrapassa 12,6? Muitas vezes porque essa medula está correndo. E por que essa medula está correndo? A gente precisa interpretar por que isso está acontecendo. Está tendo algum sangramento? Tá? Está tendo algum tipo de problema hormonal? Está tendo alguma deficiência nutricional? Então, tudo isso é importante ser interpretado para que a gente previna os problemas antes deles ocorrerem. E tudo isso pode ser feito através dos exames. Então, pessoal, como falei, quem garante o formato das hemácias é em muita qualidade da hemoglobina. Isso depende de um monte de fatores, tá? A hemoglobina tem seu formato, seu núcleo M, né? E define toda a estrutura da hemácia por uma questão genética, né? Por uma questão nutricional também. Então, todo o processo de metilação interfere nisso, processo de metilação que depende da genética, que depende da nutrição, a nutrição que depende da ingestão, digestão, absorção e metabolização, que são coisas avaliáveis através de exames, como, por exemplo, a coprologia funcional, o A200, tá? Então, são muitas coisas que a gente pode interpretar para entender de fato o que acontece com o paciente e sair daquela ideia cretina, pessoal, de ficar apenas conjecturando. Porque, em geral, o que mais se faz é isso, é a conjectura, né? O que mais se faz é o quê? A gente fica ali, olha, não, provavelmente é isso, provavelmente é aquilo. Mas dessa maneira que eu proponho a vocês interpretar os exames, a gente tem a real possibilidade de encontrar os motivos pelos quais as coisas estão acontecendo. E quando eu consigo encontrar os motivos, eu tenho uma real chance de resolver os problemas, tá? Falando, por exemplo, do metabolismo do ferro, eu tenho o ferro sérico, que é o ferro circulante ligado à transferrina, que depende diretamente da dieta e da capacidade de absorção intestinal. Essa absorção intestinal que se acaba muito com o uso, por exemplo, dos prazóis, essa absorção intestinal que se acaba muito com os processos de cirurgia de gastroplastia, né? Essa absorção que é muito atrapalhada com a redução dos consumos de carnes vermelhas, que não deveria acontecer, porque a carne vermelha é um alimento importante demais. Então, a ferritina, principal proteína de reserva de ferro, mas que também é uma proteína de resposta aguda inflamatória, que sobe por processos inflamatórios também precoces, que deve estar dentro de uma faixa de segurança ideal entre 70 e 120, que não pode estar alta, mas também não pode estar baixa. A gente vai interpretar isso como reserva e como resposta inflamatória, principalmente para as meninas. Ferritina abaixo de 70 é uma das grandes causas de queda de cabelo. Acontece demais. Então, para as meninas, primeira causa de queda de cabelo, hipotireoidismo, a segunda, ferritina baixa, tá? A gente interpreta isso tudo aqui
por exame laboratorial, estamos avaliando o metabolismo do ferro. Saturação da transferrina indica quanto da transferrina está transportando ferro, quanto por cento da transferrina está saturada transportando ferro para ser utilizado. O ideal é que não seja abaixo de 25%. E a capacidade total de ligação do ferro indica quanto espaço está disponível para ligar ferro ainda. Então, quando eu entendo o que eu estou lendo, fica melhor para eu entender o que eu preciso fazer. Se eu pego uma capacidade total de ligação de ferro muito alta, o que isso significa? Que eu ainda posso colocar muito ferro ali, ainda tem muito espaço para colocar ferro ali. Ou seja, está faltando um pouco de ferro ainda. Como é que eu avalio isso? Lei dos terços, eu vou querer capacidade total de ligação de ferro em geral no terço inferior, certo? Então, esse tipo de raciocínio é o que a gente desenvolve no curso. Essa forma de pensar que eu quero que vocês comecem a desenvolver para poder interpretar exames laboratoriais. Chegando já perto do fim, pessoal. Tudo isso se relaciona ainda com a capacidade digestiva, absorção, metabolização, detoxificação, hormônios e muitas outras funções que a gente vai aprender a analisar juntos no curso. Então, a ideia é que vocês sejam capazes de pegar muitos exames, que são exames comuns que vocês já conhecem, e alguns exames que vocês nunca viram. Muitos de vocês, por exemplo, nunca viram epsidina, muitos de vocês nunca viram CTX, muitos de vocês não sabem que através de 3 exames de ácidos orgânicos urinários, a gente é capaz de analisar, inclusive, aspectos da personalidade do paciente. Olha só que coisa, gente. Através de 3 ácidos orgânicos urinários, a gente pode avaliar aspectos de processos depressivos, de ansiedade, tá bom? Então, fazendo essa análise integrada, a gente pode realmente avaliar a saúde do nosso paciente direitinho. Então, essa aula de hoje, esse momento de hoje é um convite para que vocês possam participar desse curso, tá? Está sendo ofertado para vocês pelo pessoal da MTC Cursos. Esse curso tem essa lista, né, eu simplifiquei, tá? Porque, na verdade, essa lista é maior, mas essa lista de temas, né? Mas que se desdobram em muitos outros temas, porque senão eu ia ter que fazer um monte de slide para botar isso aqui. Mas assim, da interpretação da saúde renal, das provas hepáticas, será que elas são só hepáticas mesmo? O que mais que elas interpretam? Né? Avaliar a tireoide, como avalia um lipidograma, colesterol é isso mesmo, como é que avalia isso? Né? E a vitamina D, o que é CTX? Né? O balé dos hormônios esteroides, o balé dos hormônios esteroides é a coisa mais linda, gente, entender, né, como é que funciona essa relação entre os esteroides. Os esteroides, pessoal, são hormônios que se relacionam todos entre si. São mais de 20 hormônios que se relacionam entre si, não tem como avaliar nenhum deles de forma isolada. E as mentorias gravadas, que foram gravadas quando esse curso foi feito ao vivo. Então, hoje é a proposta que vocês venham a participar desse curso, né, que está sendo oferecido para vocês, para o pessoal da MTC, por apenas R$ 297, ou até 12 vezes de R$ 29,64. Eles vão disponibilizar para vocês o link para adquirir o curso no grupo do WhatsApp, onde vocês estavam, né, onde vocês foram convocados e receberam o link dessa aula, tá certo? É um valor praticamente simbólico, tá? Pelo conteúdo que tem lá dentro. É porque é como se fosse um curso de entrada, para que vocês conheçam o trabalho da gente, para que vocês vejam como é que a gente funciona, como é que a gente faz as coisas, para que vocês possam estar junto conosco para os nossos próximos trabalhos, nossos próximos cursos, tá bom? E é isso. Então, esse foi o recado, tá bom? Quem não segue ainda no Instagram aí, ó, eu aí no Instagram, quem quiser ir lá ver eu falando minhas groselhas, minhas abobrinhas, e eu tô aqui para poder tirar dúvidas, se vocês quiserem fazer perguntas. Céfala, quer fazer uma pergunta? Não, ela estava dando um joinha, obrigado. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa, pessoal, estou aqui ainda para vocês. Bota de novo o seu Insta. Bota de novo seu Insta. Agora mesmo. Para eu procurar aqui rapidinho. Pronto, agora. Tá aí. Obrigada. De nada.
Então, pessoal, vocês não têm perguntas, vocês são muito tímidos, gente. Que essa timidez é o que? É a terça-feira à noite? É o cansaço, é o sono, é o frio? É o quê? Eu não sei. Eu Mas queria saber sobre essa diga. interpretação de exames aí, né? Bem, eu estudo estética, Sim. mas eu gostaria de saber se na minha área seria possível com esse curso, assim, teria alguma finalidade na minha área. Andressa, olha só, muito boa a sua pergunta. Eu dou aula em algumas pós-graduações de estética, em todas elas eu dou aula de interpretação de exames. Por quê? Porque, olha só, sabe quando eu falei que a interpretação te ajuda muito a evitar fazer coisas ruins? Então, eu acho que para vocês na estética isso é muito bom. Porque a interpretação de exames ela te ajuda muito a escolher, inclusive, os procedimentos e evitar fazer algumas coisas que poderiam ser lesivas ao paciente. Então, eu considero que todo profissional de saúde deveria saber interpretar exames, tá? Mesmo, às vezes o pessoal me pergunta, Adolfo, até o psicólogo, porque isso Mesmo é... eu não, Oi? mesmo eu não tendo uma base de estudos, assim, de medicina, essas coisas, Mesmo você não tendo por quê? Observe, você está estudando estética, você está estudando ciências biológicas humanas, e você tem que estudar um bocado para fazer bem feito, você sabe disso. Estética é uma coisa muito séria, muito complexa. Estética envolve harmonia, proporção e funcionalidade. É muito mais sério e importante do que se fala costumeiramente, tá? Eu sou um grande entusiasta da estética nesse sentido. Então, para você fazer bem feito, se você tiver um entendimento da interpretação dos exames, para nortear o seu entendimento do seu paciente, a escolha dos seus procedimentos, dos ativos a usar e tudo mais, você vai ser um profissional muito melhor do que se você não soubesse. Entende? Então, assim, como a proposta do curso é uma proposta de entendimento, de agregar conhecimento, não é a proposta de formar geradores de diagnóstico, eu digo para você, é válido sim, e eu tenho muitos alunos que são justamente da área da estética. perfeito. Vou pensar a respeito. Tá bom, que bom, obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Não, vocês estão muito tímidos, então vamos lá, olha. Então, boa noite a vocês. O link vai ser enviado pelo WhatsApp. Muito obrigado pela presença nessa terça-noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.